Fala pessoal, aqui é o professor Pedro do canal Que Me Ajuda e nesse vídeo nós vamos falar sobre os haletos orgânicos. Os haletos orgânicos são substâncias derivadas dos compostos orgânicos pela troca de um ou mais hidrogênios por halogênios. É importante lembrar quais são os halogênios. São os elementos químicos da família 17 da tabela periódica. Os principais halogênios são flúor, cloro, bromo e iodo. Vemos aqui abaixo 4 exemplos de haletos orgânicos, nos quais um dos hidrogênios foi substituído por algum desses elementos. No primeiro caso nós temos o C2F4, em que 4 hidrogênios foram substituídos pelos elementos flúor. No outro exemplo nós temos um CHCl3, em que 3 hidrogênios foram substituídos por cloros. No outro exemplo nós temos um CH3Br, apenas um hidrogênio foi substituído por um átomo bromo. E nós temos no último caso um composto no qual um hidrogênio do anel benzênico foi substituído por um iodo. Nós já podemos aqui então estudarmos uma classificação dos haletos. Eles se classificam de acordo com o tipo de halogênio que está ligado na cadeia. Por exemplo, nós temos no primeiro caso o flúor ligado na cadeia, então nós temos um fluoreto. Quando nós temos um cloro, teremos o cloreto. Quando temos o bromo, brometo, e o iodo, o iodeto. Nós também temos haletos orgânicos mistos, como nesse exemplo em que nós temos um composto que possui 2 cloros e 2 flúor. Então, ele é um haleto orgânico misto, já que possui tanto flúor como cloro. Outra classificação para os haletos orgânicos é de acordo com a cadeia na qual ele está ligado. Nós temos, por exemplo, os haletos de alquila, quando o halogênio está ligado a um carbono saturado e um carbono acíclico alifático, como nesses 3 exemplos, nós temos o cloro ligado a carbonos de cadeias alifáticas. Perceba um ponto importante. No primeiro exemplo, o cloro está ligado a um carbono primário. Nós podemos então chamar esse composto de um haleto primário. No segundo exemplo, como o cloro está ligado a um carbono secundário, podemos chamar de um haleto secundário. E no terceiro exemplo, como o cloro está ligado a um carbono terciário, de haleto terciário. Nós temos também os haletos de arila, quando o halogênio está ligado diretamente a um anel benzênico. Percebam a minha ênfase no diretamente. Se nós tivermos uma cadeia carbônica em que o halogênio está ligado a um carbono e esse carbono não pertence a um anel benzênico, então não é um haleto de arila. Para ser um haleto de arila, o halogênio tem que estar ligado diretamente a um anel benzênico, como nesses 2 exemplos. No primeiro exemplo nós temos o iodo ligado diretamente ao anel benzênico e no segundo exemplo nós temos o iodo e o cloro ligados ao anel benzênico. Na nomenclatura dos haletos, a nomenclatura IUPAC considera apenas esses haletos como ramificações presas à cadeia principal. Então nós podemos seguir exatamente as regras que já estudamos até aqui. No primeiro caso, por exemplo, nós temos uma cadeia com 2 carbonos e a essa cadeia está ligado um cloro. Então nós temos um etano e a esse grupo etano, já que é um hidrocarboneto, está ligado um cloro. Como nós sabemos que o nome da ramificação vem primeiro que o nome da cadeia principal, o nome desse composto será então cloroetano. No segundo exemplo, nós temos um bromo ligado a uma cadeia com 3 carbonos. Então nesse caso é uma cadeia do tipo propano. O nome dessa cadeia vai ser então bromo-propano, já que nós temos o bromo como uma ramificação ligada numa cadeia com 3 carbonos. Vejamos agora esses exemplos. No primeiro caso nós temos um cloro ligado a um metano. O nome dessa cadeia naturalmente vai ser cloro-metano. Já no segundo caso nós temos 2 cloros ligados ao metano. O que é que nós faremos aqui? Nós já vimos que quando temos ramificações iguais, mais de uma ramificação igual, nós usamos os prefixos di quando são 2, tri quando são 3 e tetra quando são 4. Nesse caso nós temos 2 cloros, então vai ser o diclorometano. Quando nós temos 3 cloros, temos o triclorometano. Em caso de 4 cloros, temos o tetraclorometano. Vamos agora fazer um exemplo. Qual o nome do composto abaixo? Percebam que nesse composto, na nossa cadeia principal, temos uma cadeia com 5 carbonos, então nós temos um pentano.
Além disso, nós temos duas ramificações do tipo cloro, temos um dicloro. Temos também uma ramificação do tipo iodo, temos um iodo. E quando nós vamos dar o nome dessa cadeia, nós temos que lembrar que, primeira coisa, a numeração vai ser feita de modo que o nome das ramificações fiquem com a menor numeração possível. Então vamos começar da esquerda, já que os dois cloros e o iodo estão mais próximos da esquerda, eles vão ficar com a numeração menor. Como nós vamos escolher qual dos dois virá primeiro? Primeiro nós iremos escrever o cloro ou o iodo. Nós fazemos por ordem alfabética. Como o C do cloro vem antes que o iodo, por ordem alfabética, o nome desse composto vai ser 1,2 dicloro. No carbono 4 nós temos um iodo, então vai ficar 4 iodo. Além disso, o nome da cadeia principal é pentano. Então o nome dessa cadeia vai ficar 1,2 dicloro 4 iodo pentano. Um resumão do que nós vimos sobre os aletos. Os aletos orgânicos são substâncias que derivam dos compostos orgânicos pela troca de um ou mais hidrogênios por halogênios. Primeiro exemplo, nós temos uma cadeia em que os 4 hidrogênios foram substituídos por flúor. No segundo exemplo, 3 hidrogênios foram substituídos por cloros. E no último exemplo, um hidrogênio do anel benzênico foi substituído por um iodo. Na nomenclatura, nós consideramos esses halogênios como ramificações. Então, no primeiro caso, nós temos 4 flúor, nós teremos um tetrafluor, como é uma cadeia com 2 carbonos, tetrafluor eteno. Nós temos os 2 carbonos fazendo uma ligação dupla. No segundo caso, nós temos o carbono ligado a 3 cloros, então temos um tricloro. Como nós temos apenas um carbono, é um metano, triclorometano. No último caso, nós temos o iodo ligado a um anel benzênico. Então nós temos um iodo benzeno. Encerramos aqui esse vídeo sobre os aletos orgânicos e no próximo vídeo nós iremos falar sobre os compostos sulfonados. Até lá!